A paz do Senhor, meu querido e amado irmão, minha querida irmã do nosso devocional Simply Pentecostal. Que alegria poder estar aqui com você mais um sábado para juntos lermos o livro do profeta Isaías. Durante essas 2 últimas semanas, nós estivemos na África do Sul, ali para estar com os nossos missionários, para poder estar ali também no casamento da minha sobrinha, que é a filha do meu irmão, que ali está, e graças a Deus foi tudo de grande bênção para as nossas vidas, apesar de nós termos gravado os nossos devocionais antes de viajarmos. Deus nos concedeu um momento maravilhoso e um momento abençoado junto não somente com a nossa família, mas também com a Igreja de Jesus ali na África do Sul, na cidade de Pretória. Portanto, estamos aqui de volta, depois de os habitantes daqui da Flórida haver passado por um susto muito grande com aquele furacão Milton que passou por aqui. Entretanto, glória a Deus que não somente a nossa família, nossa igreja, a nossa irmã Manuela, que está em outra cidade, nós não fomos atingidos, Deus nos protegeu, mas, entretanto, pedimos as orações dos irmãos por toda esta população do estado da Flórida que realmente foi atingido, para que Deus venha trazer e fazer e guardar as suas vidas neste processo de restauração de suas famílias, de suas casas e etc. Portanto, meus queridos, se você tem a Bíblia Sagrada, então abramos a palavra de Deus no capítulo 7 e nós vamos dar continuação daquilo que nós já falamos no sábado passado. E lembrando que este capítulo 7 fala sobre uma profecia contra Israel e contra Síria. Isaías, ele é um profeta que ele está no reino de Judá, ou seja, no reino do sul. E este capítulo 7 vai falar exatamente de um problema que houve no meio dessa história, no reinado de Acás, filho de Jotão. Este reino de Judá foi ameaçado por 2 reinos que estavam ao redor dele. Um que era a Síria, capital era Damasco, e o outro que era o rei de Israel, ou reino do norte, seus irmãos. Então, nós vamos dar continuidade, nós vamos ver aqui, o que foi que aconteceu e a promessa que Deus ele faz para o reino de Judá. E um versículo muito importante dentro deste capítulo, que nós bem o conhecemos, o versículo 14, que depois nós gostaríamos de nos deter nele. Portanto, vamos ler a palavra de Deus que diz assim: E continuou o Senhor a falar com Acás, dizendo: Pede para ti ao Senhor, teu Deus, um sinal. Pede-o embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. Acás, porém, disse: Não o pedirei, nem tentarei ao Senhor. Então ele disse: Ouvi agora, ó casa de Davi, pouco vos é afadigardes os homens, senão que ainda afadigareis também ao meu Deus? Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Manteiga e mel comerá, até que ele saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra de que te enfadas será desamparada dos seus 2 reis, ou seja, Síria e Israel. Mas o Senhor fará vir sobre ti e sobre o teu povo e sobre a casa de teu pai pelo rei da Síria, dias tais quais nunca vieram desde o dia em que Efraim se separou de Judá. Porque há de acontecer que naquele dia assobiará o Senhor as moscas que há no extremo dos rios do Egito e as abelhas que andam na terra da Síria. E virão e pousarão todas nos vales desertos e nas fendas das rochas, e em todos os espinhos e em todas as florestas. Naquele dia, refará o Senhor com uma navalha alugada, que está além do rio, isto é, com o rei da Assíria. A cabeça e os cabelos dos pés e até a barba totalmente tirará.
E sucederá naquele dia que alguém criará uma vaca e 2 ovelhas. E acontecerá que, por causa da abundância do leite que elas hão de dar, comerá manteiga e mel comerá todo aquele que ficar de resto no meio da terra. Sucederá também naquele dia que todo lugar em que houver 1000 vides, do valor de 1000 moedas de prata, será para sarças e para espinheiros. Com arco e flechas se entrará nele, porque as sarças e os espinheiros cobrirão toda a terra. E também a todos os montes que costumam cavar com enxadas, se não irá, por causa do temor das sarças e dos espinheiros, mas servirão para se mandarem para lá os bois e para serem pisados pelas ovelhas. Meus queridos, palavra muito interessante e palavra profética da parte de Deus, em que Deus fala para o povo de Judá. Deus havia feito uma promessa para eles, uma promessa para o rei Acaz, nesta ameaça que ele recebe do rei da Síria, cuja capital era Damasco, cujo rei era o rei Rezim, e também de Israel, ou do Reino do Norte, cuja capital era Samaria e cujo rei se chamava naquela época Peca. E nós vamos ver, nos primeiros versículos que nós lemos na sábado passado, nós vimos que estes reis eles se ajuntaram para poder ir contra o rei de Judá, contra, no caso, Acaz, e dizendo que eles entrariam no reino de Judá, em Jerusalém, tirariam ele do seu reinado e colocariam outra pessoa no seu lugar. E por causa disso, o rei ele se abate, o rei fica preocupado e Deus então dá uma promessa e pede a ele um sinal, porque o rei está preocupado. E ele disse, olha, pede um sinal para mim, pede um sinal para que creias que eu vou fazer e eu vou estar com o povo de Judá, que eu vou proteger a esta cidade. Nós vamos ver que então Isaías ele disse, olha, como você não pediu um sinal, o próprio Deus vai dar um sinal que ele estará com o seu povo, que ele estará e vai proteger ao seu povo. E nós vamos ver que no versículo 14, como nós lemos, ele disse, o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco. A presença de Deus estaria com o seu povo. E nós vamos entender que esta passagem, não somente os livros da Bíblia Sagrada, não somente são livros literais, mas elas podem ser interpretados também de maneira profética, simbólica. Entretanto, esta passagem é uma passagem literal, de algo histórico que aconteceu. Ou seja, quando Deus ele fala, quando Deus ele menciona de que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, é claro que nós temos isso na nossa mente, em nosso coração, acerca de Jesus. Entretanto, naquele momento, Deus estava dando um sinal para Acaz e para o seu povo. E foi um sinal e foi um evento histórico em que, quando nós chegarmos na próxima semana que lermos o capítulo 8, nós vamos ver o cumprimento deste sinal, desta profecia de Deus. Que o quê? Que houve realmente uma mulher que ela era profetisa e que ela teve um filho. E Deus, ele disse, e fala toda essa história, e se cumpriu como cumprimento de que Deus estaria com seu povo. Entretanto, esta passagem vai muito mais além do evento histórico que aconteceu naqueles dias de Acaz. Esta palavra era uma profecia, estava mostrando o futuro de um Deus, aquele que haveria de vir para estar com o povo de Israel. Aleluia! Aquele menino no tempo de Isaías era um sinal da presença de Deus no meio do seu povo, um momento histórico. Entretanto, Deus estava mostrando também para o seu povo, assim como ele fez com Abraão. Quando Deus ele manda Abraão sacrificar o seu filho Isaque, aquele foi um momento histórico, um evento histórico de vida, de fé para a vida de Abraão. Entretanto, Deus estava usando aquele momento para mostrar que no futuro haveria do
Filho de Deus ser trazido a um sacrifício, de ser oferecido pelo pecado da humanidade. E agora, dessa mesma maneira, este outro momento histórico na história de Israel mostrava que Deus haveria de enviar o seu filho, que haveria de nascer de uma virgem, cujo o nome se chamaria Emanuel, Deus conosco, que ele estaria no meio do seu povo, que ele estaria com o seu povo Israel, mas também com o seu povo chamado Igreja. Aleluia. E eu gostaria de me deter neste versículo que Deus ele fala, Deus será chamado Emanuel, Deus conosco. E uma das belezas do nosso Deus, aleluia, é que, diferente de como muitas pessoas pensam ou acham, que Deus está se esquecido deste mundo, Deus está, né? Se existe um Deus, ele está tão longe, ele está tão separado de nós, ele não quer saber dos nossos problemas, ele não quer saber como é que nós estamos, como é que está a nossa vida, ele não se importa, olha o que é que está acontecendo neste mundo. Se Deus se importasse, se Deus estivesse, se Deus existisse, ele faria alguma coisa. Entretanto, meus queridos e amados irmãos, nós entendemos que uma das belezas do nosso Deus é que ele não é um Deus distante, ele não é um Deus apático, ele não é um Deus indiferente, ele não é um Deus que está separado de nós, ele não é um Deus que está desligado, sem saber o que está acontecendo, não, aleluia. O nosso Deus, ele tem o domínio de todas as coisas. Nada passa, nenhuma folha das árvores, como nós cantávamos aquele corinho antigo da nossa querida Assembleia de Deus. Nem as folhas das árvores se movem, a não ser pelo seu poder, aleluia. E nós vamos ver que ele não está ignorando as nossas vidas. O nosso Deus, ele não está ignorando, ele não é ignorante quanto aos nossos problemas, ele não é ignorante quanto às nossas súplicas, ele não está dando, fazendo ouvidos agravados quanto às nossas necessidades, aleluia. O homem por si, ele se apartou de Deus. No Éden, Adão pecou e com o seu pecado ele se separou de Deus. Ele tomou o seu rumo. Ele tomou a sua decisão em dizer, olha, eu tomo a minha independência. Entretanto, nós vamos ver que Deus, pelo seu grande amor, ele envia Jesus exatamente para poder reatar, para ser esta ponte, para ser este mediador entre Deus e os homens, para que ele possa habitar novamente com o homem, para que ele possa estar novamente junto na presença de Deus, aleluia. E por causa disso nós vamos ver que Jesus, o nosso Emanuel, o nosso Deus conosco, por mais que o inimigo das nossas vidas, nas horas que nós temos problemas, estamos em aflições, estamos talvez lá embaixo, após havermos pecado ou errado contra o nosso Deus, a primeira coisa que o diabo ele faz é dizer na nossa mente, é enviar setas malignas dizendo, o teu Deus agora não quer saber mais de você, Deus não está se importando com você, olha, você errou, você pecou, não existe mais esperança para você, mas nós queremos entender. Nós queremos, através da palavra de Deus, saber, reconhecer e ter esta firmeza, que o nosso Deus, diferente do inimigo, diferente dos homens, diferente de todas as coisas ao nosso redor, diferente do homem, diferente dos nossos parentes, diferente dos nossos amigos ou falsos amigos, Deus, ele não nos abandona, Deus, ele não nos deixa, Deus, ele é Emanuel,
o Deus que está conosco, aleluia. Na hora da doença ou na hora da saúde, Ele é o nosso Emanuel. Na hora da aflição ou na hora da nossa paz, Ele é o nosso Emanuel. Na hora da nossa tribulação ou na hora da nossa segurança em que nós estamos firmes e fortes, Ele continua sendo o nosso Deus conosco na hora da nossa vitória ou talvez na hora da nossa derrota, da nossa caída, do nosso fracasso, do nosso cair. Ele é Deus conosco, Ele continua sendo o Emanuel para as nossas vidas, no dia das nossas tempestades, em que as águas estão cobrindo os nossos barcos. Deus, Ele está no meio do nosso barco. Deus, Ele está conosco na hora da nossa bonança. Ele está lá. Ele é Deus conosco. Ele é Emanuel na hora da nossa fraqueza ou na hora da nossa fortaleza, quando nós estamos ali sendo usados por Deus. Ele é o Deus Emanuel. Ele é o Deus que não abandona. Ele está, aleluia, ao nosso lado, em nós. Ele habita em nós. E que diferença! Porque para Israel, Deus dizia para eles: pede um sinal para que vocês possam comprovar que eu estou convosco, aleluia! E quantas vezes Deus fez e mostrou sinais? Ou enquanto o povo caminhava no deserto, havia uma coluna de nuvem e uma coluna de fogo que caminhava para mostrar ao povo que Deus estava no meio deles. Ou quantas vezes Deus operava sinais e maravilhas, Deus abria a terra, Deus parava a lua, Deus parava o sol, Deus abria o mar vermelho, para quê? Para provar ao seu povo, dizendo: eu estou convosco. Mas muitas vezes, e quantas vezes, mesmo mostrando sinais, este povo murmurava, este povo negava, este povo simplesmente dava as costas. Mas hoje, o Espírito de Deus, o nosso Deus conosco, Jesus, Ele nos prometeu: eu não vos deixarei órfãos, aleluia. Eu enviarei o Consolador, Ele estará convosco, Ele vos ensinará todas as coisas, aleluia. O nosso Deus. Israel precisava de sinais para comprovar que Deus era com eles. Entretanto, hoje, Deus, Ele está e Ele habita em nós, porque nós somos o templo do Espírito Santo. E para isso, nós sabemos que Ele está conosco, porque nós o sentimos, porque nós vemos o seu mover na nossa vida, porque Ele nos usa, ou porque o Espírito de Deus trabalha, transforma, aleluia, as nossas vidas, e nós podemos e sabemos, comprovamos, aleluia, que a nossa salvação, que o Espírito de Deus, que tudo aquilo que Deus Ele enviou Jesus para fazer, foi e é uma realidade, porque Ele está em nós e estará sempre conosco, aleluia. Assim que, meus queridos e amados irmãos, que Jesus vos abençoe, que na hora que vocês forem tentados, assim como muitas vezes eu sou tentada pelo inimigo, pensando que Deus esqueceu, que Deus não está vendo, que Deus talvez está fora do plano. Não. Ele é Emanuel, Ele é Deus conosco, sempre e para sempre. Amém? Assim que o Senhor Jesus te conceda um fim de semana abençoado na presença dEle, e que Deus possa abençoar, e até segunda-feira, juntamente com a nossa irmã Manuela, estaremos de volta aqui no nosso devocional Simply Pentecostal. Amém.